A hipertensão pulmonar está relacionada com o aumento da pressão sanguínea na circulação pulmonar, que pode conduzir a situações complicadas. No passado dia 5 de maio, comemorou-se o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar. O Saúde em Jogo foi à rua tentar saber se os portugueses estão informados sobre a doença. Hipertensão pulmonar. Diz-lhe alguma coisa? Viemos à rua perceber se as pessoas têm a resposta. Diga-me uma coisa, sabe o que é a hipertensão pulmonar? Não. 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 Bom, tem a ver com os pulmões, tem a ver com a tensão arterial alta demais. Não sei. Pulmonar deve ser do pulmão, mas não sei. Hipertensão pulmonar tem a ver com, portanto, com a doença que afeta os pulmões vinda do consumo de tabaco, do consumo de álcool e outras coisas mais. No Saúde em Jogo da Bola TV, vamos falar hoje de hipertensão pulmonar e saber como esta situação está em Portugal. São nossas convidadas Maria José Loureiro, cardiologista do Hospital Garcia Dorta, e Graça Santos, que é doente e é também membro da Associação Portuguesa de Hipertensão, a quem eu dou as boas-vindas a ambas. Muito obrigada. Doutora Maria José, cá está novamente, é um gosto tê-la cá. Gostei meu, obrigada. A primeira questão é uma coisa que eu disse na introdução que se calhar não é muito correta, é que a hipertensão pulmonar é uma doença, se calhar não é, ou pelo menos há dúvidas que seja. Como é que é? A hipertensão pulmonar, nós temos que dizer que é uma doença porque isso permite, de alguma forma, encaixar um conjunto enorme de doenças. A hipertensão pulmonar pode apresentar-se como complicação de muitas outras doenças. De doenças pulmonares, de doenças do coração, de embolia pulmonar recorrente e é um conjunto muito grande de mais de 40 entidades que poderão complicar-se por hipertensão pulmonar. Por isso não é uma doença com só um rosto, é uma doença com muitas caras. E por isso é difícil. E já agora, se tivéssemos de definir, eu dei ali uma definição daquelas definições que se encontram nas internets e com base em alguns sites científicos, mas se a doutora tivesse possibilidades de definir assim, em meia dúzia de palavras, o que é hipertensão pulmonar, o que é que diria? A definição que deu foi não só correta, cientificamente muito rigorosa, como permitiu ilustrar o que é. Nós temos a circulação pulmonar, temos a artéria pulmonar, o aumento da pressão na artéria pulmonar configura a hipertensão pulmonar. Eu queria fazer um paralelismo entre a hipertensão arterial Era isso que eu lhe ia pedir. E a hipertensão pulmonar. Quando a pressão arterial aumenta na aorta e em todas as artérias que distribuem sangue ao coração, nós dizemos que tem hipertensão arterial. É a hipertensão mais frequente, mais banal, se assim se pode dizer, associada ao envelhecimento, ao consumo de sal, à obesidade. E depois temos uma hipertensão que não está associada à aorta, mas sim à artéria pulmonar, à circulação pulmonar, ao lado direito do coração, ao lado esquerdo e ao lado direito do coração. E definiu muito bem, o aumento da pressão acima de níveis normais configura uma situação de hipertensão pulmonar. As duas estão ligadas ou não? Elas a hipertensão arterial e a hipertensão pulmonar não têm nada a ver, são completamente autónomas. Se nós quiséssemos dividir, dizíamos que a hipertensão arterial pertence à circulação sistémica global e ao lado esquerdo do coração, e a hipertensão pulmonar ao lado direito do coração. Não, elas são interdependentes. São? Mas não, elas são interdependentes do lado esquerdo e direito do coração. Lógico, pois. Ele é só lógico, é um partilha elemento. paredes, músculo, fibras musculares, mas não estão relacionadas uma com a outra. E, por exemplo, quando nós temos uma tensão arterial alta, de alguma maneira isso acaba por ter alguma influência depois nos níveis que eventualmente a hipertensão pulmonar terá. Desculpa fazer as perguntas muito básicas, mas se calhar são aquelas que lá em casa estão também a questionar. Sim. Como consequência muito tardia, essa junção, a hipertensão pulmonar tem causas muito definidas. Vamos a elas. E não é a hipertensão arterial que está à cabeça das causas mais frequentes de hipertensão pulmonar. E depois termos a parte científica, vamos agora saber na primeira pessoa, ou seja, em quem tem mesmo o problema e quem sentiu o problema, como é que é. Graça, bem-vinda também. Obrigada. Como é que foi? É uma doente com hipertensão pulmonar, portanto podemos dizer assim. Como é que aconteceu? Como é que foi? Como é que é a sua história? Eu tenho uma hipertensão pulmonar idiopática. A minha história foi que
um belo dia, eu ia para casa, Sim. sem stresses, muito calma, e o meu coração ocupou toda a minha caixa torácica e simplesmente desmaiei, com várias repetições, com várias idas ao hospital. Não sempre, era habitual desmaiar, nem era nunca habitual me tinha ter esse acontecido, género não. de situações. E foi-me sempre dito que eu tinha uma depressão. Porque quando eu chegava lá, quando eu desmaiava, eu acordava sem tensões, mas como Normal. não se entra num hospital logo que se lá chega, quando o médico me via, eu já estava com as marcas das quedas, com marcas das quedas, mas com tudo normal. E então andei durante 5 anos, sempre a desmaiar durante esses 5 anos, a partir óculos, a partir cara, e a dizer-me que eu tinha uma depressão. Sim, eu fiz tratamento para a depressão. Sem depressão? Sem depressão, que é estranho. Dormi semanas, acordei com uma depressão, até que um dia tive uma tromboembolia. E aí apareceu a hipertensão. E aí sim, soube-se aquilo que eu tinha. Pois, ainda bem que tocou nisso, porque queria perguntar à doutora se de facto é assim tão difícil fazer o diagnóstico para esta patologia ou não? Este percurso que a Graça nos descreve não é original nem raro. O limiar diagnóstico para esta entidade, para a hipertensão pulmonar, não é óbvio. Sim. Nós olhamos para a Graça tem esta ótima, ótima está apresentação. ótimo, claro, Exatamente. Referia aqueles sintomas que eram súbitos e quando voltavam a observá-la não encontravam nenhuma causa para a justificação destes sintomas. É muito comum as pessoas estarem rotuladas durante 2-3 anos, não só de perturbações do humor, como a depressão, como perturbações da ansiedade, como anemia, como asma, como tantas outras coisas. Este percurso não é de todo raro. Claro. Porque a hipertensão pulmonar é uma doença rara. Pois. Por isso, ou a pessoa Não há pensa muitas nela, em Portugal, não é? Aquilo que eu soube é que existirão cerca de 300 pessoas, não é? 300 a 500 pessoas. Quer dizer, nós não pois. temos um número absolutamente certo, porque não existe um registro nacional que permita registar cada uma das pessoas. Mas sabemos que serão 300 a 500, então é difícil chegar a um serviço de urgência e que o médico pense: será hipertensão pulmonar? Pois. O que nós fazemos nas ações de divulgação junto dos nossos colegas é, se uma pessoa tem estes sintomas, tem sintomas de cansaço, falta de ar... Isso tinha isso, Graça? Tinha tudo isso. Tinha. E combatia tudo isso. Pois. Eu propus-me a fazer ginásio com esse problema. Porque cada vez que eu subia as escadas, cada vez que eu fazia esforço, eu dava conta que o meu organismo não estava normal. Claro. Eu falei nisso ao médico de família, fizemos eletrocardiograma e estava tudo normal. Pois é isso. Eu achei que há qualquer coisa que eu tenho que combater. E que podia ser descondicionamento físico, achou? Sim, e achei que vou para o ginásio, para ter mais energia, mais vitalidade, mais... Já vamos chegar ao ginásio e tudo isso. Doutora, agora diga uma coisa, vamos à base. Já temos aqui, já traçamos aqui alguns parâmetros. Agora o que eu queria saber é qual é a causa. Porquê que aparece esta hipertensão pulmonar? E depois já vou ver com a Graça também se eu é a creio mesma que coisa. podemos começar pelo caso da Graça ou terminar no caso da Graça. As duas coisas assim. Quando a hipertensão pulmonar não tem uma causa óbvia de doença do pulmão, doença do coração, embolias pulmonares repetidas, uma doença congénita cardíaca, pode, né? Excluído tudo, nós dizemos que ela é idiopática, aquele nome que a Graça diz assim, eu tenho hipertensão pulmonar idiopática, é quando excluímos todas as causas secundárias, não descobrimos. A Graça foi investigada de forma muito completa, excluíram tudo isto e disseram é idiopática, não encontramos... E existe idiopática, existe familiar, se outros elementos da família estiverem afetados e houver um contexto genético para isso. Mas eu diria que as grandes causas são doença cardíaca, nomeadamente das válvulas do coração ou do músculo cardíaco, a doença pulmonar também poderá dar, as embolias pulmonares de repetição também poderão dar, a doença cardíaca congénita e a doença do tecido conjuntivo, que é a esclerose sistémica, a artrite reumatoide, o lúpus, poderão associar-se outras patologias que podem dar origem também a hipertensão pulmonar. Depois foi fácil, Graça? Depois o percurso foi fácil ou não? Não, o percurso não foi fácil.
porque quando aconteceu a tromboembolia, Sim, isso aí deve ter sido complicado. Não é? eu fiquei num estado caótico. Fiquei acamada bastante tempo. Internada ou em casa? Internada, 1 mês e tal. E depois tive alta e mais tarde fui para um centro de referência, que é o Centro Hospitalar do Porto. Sim. E é lá que eu sou seguida. E foi aí que eu tive a oportunidade de saber que eu vou voltar a viver. Pois. Teve medo nessa fase? Tive medo porque... O que é que assustou? O que me assustou é que eu tinha uma falta de oxigênio e tinha falta de vida. Eu tenho uma qualidade de vida ótima. Pois, muito superior. Neste momento. Muito superior. Eu ontem caminhei 6 km. Que bom, que bom. Aí está. Já vamos continuar a nossa conversa, que está a ser super interessante. Pausa agora na conversa que estamos a ter aqui no estúdio. Vamos até ao exterior, vamos até àquilo que nos vai dizer o Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, com a nossa rúbrica Somos o que Comemos. Ora, veja. Olá! Existe um conjunto de alimentos que são amplamente consumidos por todos aqueles que querem estar na moda da alimentação saudável. Um destes exemplos característicos é o ovo. Muitas vezes me perguntam quantas vezes se pode consumir ovos por semana ou até mesmo por dia. Sim, há quem consuma ovos diariamente e em grandes quantidades. Será que isso é errado? Será que isso é certo de um ponto de vista nutricional? Vamos dar alguns factos nutricionais sobre o ovo, mas também outros menos expectáveis e que certamente o vão surpreender. Sabia que os ovos, desde a sua produção até chegarem a casa, não são lavados? Sim, uma vez que as galinhas põem os ovos, estes são selecionados em termos de qualidade para se perceber se estão ou não aptos para consumo. De seguida, são embalados e exportados para os supermercados. Se comprar ovos, não deve retirar os ovos da embalagem original. Não os deve colocar no suporte próprio que os frigoríficos têm, a menos que lave esse suporte com grande frequência. Vamos à parte do consumo do ovo. Podemos consumir ovos quantas vezes por semana? Em primeiro lugar, esta resposta não é igual para toda a gente. Depende de alguns valores, como por exemplo os valores de lípidos que circulam no sangue. Os grandes adeptos do exercício físico consomem muitas vezes omeletes apenas de claras ou consomem apenas uma gema para cada 3 claras. Isto, de um ponto de vista nutricional e sobretudo digestivo, é errado. A clara tem um composto chamado albumina que é de difícil digestão. Quando consumimos apenas as claras ou grandes quantidades de claras, a nossa digestão certamente não será fácil e pode por isso causar algum desconforto abdominal. Como em todos os alimentos que são relacionados com questões de moda, costumo sempre dizer: devemos manter uma alimentação variada, completa e equilibrada. Selecionar 1 ou 2 ou 3 alimentos como aqueles que vão fazer parte da nossa alimentação como base parece-me errado. Deve, com certeza, inserir os ovos na sua alimentação das mais variadas formas, como por exemplo cozidos, fazer omeletes, pode também inserir ovos cozidos nas suas sopas, pode inserir ovos nas suas sobremesas, pode inserir ovos em quase tudo, mas tente variar ao máximo a sua alimentação. Até para a semana! De volta ao estúdio, estamos a falar de hipertensão pulmonar. São minhas convidadas, a cardiologista Maria José Loureiro, e temos também aqui uma doente connosco, Graça Santos, que tem um testemunho de vida super interessante e que, de facto, esperemos que todos os doentes tenham a capacidade que tem a Graça, não é, doutora? A experiência positiva. A experiência positiva e a forma de encarar a doença dessa maneira. Já falámos nas causas, os sintomas também já ficaram aqui, de alguma maneira, retratados. O cansaço, a incapacidade para o esforço, o desmaiar. Claro. Já vimos que o diagnóstico nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, não é? Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados, mas isso aí, o médico de família é quem terá... não é? Que referencia e o profissional de saúde que aborde estes doentes ter a capacidade de manter se não é isto, se não é isto, se não é isto, e manter este diagnóstico. O que é que será? Prevenção é possível ou não? Ou seja, nestes casos em que, como o da Graça, nada fazia prever, como é que se faz prevenção a uma coisa destas? Não se faz. Não se faz, não é? No caso da Graça não havia nada. É muito importante dizer isto às doentes. Quanto mais jovens são, mais importante é, mas é muito importante dizer ao doente que não tem responsabilidade nenhuma na doença que lhe calhou. E há muitas doenças assim, as doenças autoimunes. Existe um conjunto vasto de doenças, e a hipertensão pulmonar
É muito uma assim. delas. Não há nada que o doente tenha feito para conquistar, para contribuir para esta doença. Sim. E isso, a prevenção nestes casos não existe. A prevenção existe num conjunto muito reservado, nomeadamente na doença cardíaca congénita, do coração. Sim. De relembrar que nos últimos anos, e fruto da implementação de medidas de rastreio na idade pediátrica, a doença cardíaca congénita hoje em dia não passa desapercebida e é corrigida precocemente, por isso não chega a estas fases. Claro. E a outra é do tratamento assertivo e muito eficaz das embolias pulmonares. Os indivíduos que têm embolias pulmonares recorrentes são candidatos a desenvolver hipertensão pulmonar e o inverso também, os indivíduos com hipertensão pulmonar a terem embolias pulmonares, e a prevenção da embolia pulmonar recorrente também permite prevenir a hipertensão pulmonar. Mas na grande maioria dos casos, dava o exemplo há pouco das doenças do tecido conjuntivo, a artrite reumatoide, o lúpus, ninguém fez nada para ter lúpus. Claro. É uma doença autoimune. Aparece, calhou àquela pessoa. É assim como tantas outras doenças. E por isso não é possível fazer nada. É possível fazer uma vez diagnosticado. Pois, a partir daí, de facto, a Graça tem um médico próprio, cardiologista próprio. Que foi vista por especialista, neste caso foi a doutora Adília Reis. Sim. E fui convidada para fazer parte de um estudo para sabermos se o exercício é bom ou não para a hipertensão pulmonar, do qual eu vou fazer parte, com muito gosto. Não há certezas se o exercício faz bem ou não? Existe, mas é o exercício controlado e em programas daquilo que nós chamamos de reabilitação cardíaca, como é um exercício de prescrição. Não é o exercício que se vai para o ginásio e se começa a levantar pesos sem saber o que é que se está a fazer. Exatamente. Sendo que a caminhada que a Graça nos referia nos doentes que estão bem, compensados, 6 clinicamente km, bem, 6 km a caminhada é boa para tudo. Para os doentes que Ok. estão bem, não na fase em que estava a desmaiar. Claro. Obviamente. Tratamentos. Como é que é? Tratamentos, felizmente, e desde o início dos anos 2000, que nós já temos uma diversidade, um portfólio enorme de tratamentos para a hipertensão pulmonar. Até 2002, mais ou menos, convém dizer que só uma percentagem muito pequena de doentes, inferior a 10%, tinham tratamento dentro destes todos que nós estamos a dizer. E o tempo de vida sem tratamento é inferior a 3 anos. Portanto, era quase uma sentença de morte, não é? Era. Até aí. Não era quase. Sim, era mesmo. Infelizmente era. E podemos dizê-lo agora porque o panorama mudou completamente. Nós temos tratamentos de todo o tipo, temos comprimidos que se tomam oralmente, temos tratamentos que se fazem pela veia, que se fazem através da pele, que se fazem inalados. Nós temos neste momento um conjunto enorme de ofertas para quê? Para mudar a qualidade de vida, passar de uma pessoa que desmaia e que está acamada para uma pessoa que faz voluntariado e que é útil, produtiva no sentido para a sua comunidade, que é extraordinariamente produtiva, que se envolve numa associação de doentes, que é produtiva para os outros. Isto é qualidade de vida, mas também tempo de vida. A Graça estava a dizer que foi diagnosticada há 8 anos. Não é? Se fosse diagnosticada em 1980 e qualquer coisa, não estaríamos... sobrevivido. Exatamente, e por isso os doentes hoje em dia beneficiam de terapêuticas muito eficazes. O grande problema é chegar lá e de facto saber que tem a doença. Esse é que Acabou de dizer tudo. Acabou de dizer tudo. É ser referenciado ao sítio certo. Ora bem, é ser referenciada. Ora, aí está. E entramos aí numa questão que eu acho que também é muito importante. Existem 4 centros autorizados para o tratamento da hipertensão pulmonar, que é o Centro Hospitalar do Porto, o CHUC, o Centro Hospitalar Lisboa Norte e o Hospital Garcia Dorta, onde a doutora está. A primeira questão que eu coloco é suficiente? São suficientes estes 4? São mais suficientes porque são 300 doentes, pois. A doença é rara e, tal como todas as doenças raras, a aglutinação de cuidados e de experiência beneficia os doentes, beneficia os profissionais, porque são mais competentes naquilo que estão a fazer, mas beneficia os doentes porque beneficiam de uma maior experiência, de recursos concentrados e de tudo que é feito por uma equipa multidisciplinar.
atenção, não é só de médicos, nós estávamos a falar de médicos, nomeadamente do colega do Centro Hospitalar do Porto, mas não é só de médicos. Todos os doentes beneficiam dos cuidados de enfermeiros que fazem ensino e de outros técnicos de saúde. Sim. O farmacêutico também é muito importante. Também os técnicos de cardiopneumologia que fazem os eletrocardiogramas, os testes de marcha, tudo isto, estamos a falar de equipas multicoloridas, com muita gente a trabalhar, olhar para o mesmo doente. Pois, isso é muito bom. Graça, estamos quase no final do nosso programa. Quase não, ainda nos falta um tempinho, ainda temos de ir ao ginásio, mas eu queria lhe questionar que cuidados é que tem no seu dia-a-dia? Se é que tem alguns, ou se calhar não, se calhar faz uma vida completamente normal. Pois, eu raramente me lembro que tenho esta doença. Raramente. De manhã eu engulo o meu comprimido, já acho que é para estar gira. Não, raramente eu me lembro que tenho este problema. Eu não é que tenho cuidados com sal na minha alimentação, até porque eu tive retenção que toda a gente deve ter, líquidos e, portanto, tenho esse cuidado. Sim. E eu sempre fiz uma alimentação saudável, portanto, não vou dizer que faço mais isto ou aquilo. Não. Eu sempre tive cuidados com a alimentação. Todo o resto, não. Eu faço uma vida normalíssima, como qualquer outra pessoa. Isso é bom. Tem muitos doentes assim como a Graça, doutora? Tenho, felizmente temos muitos doentes em que conseguimos mudar a vida dos doentes antes do diagnóstico e uma vez referenciados. E ficam... Já voltamos. Momento agora, como eu disse há pouco, de ir ao ginásio, momento de vida ativa com o Hugo Muniz. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Pois é, desta vez vou falar sobre as doenças não transmissíveis e de que forma é que nós, enquanto praticantes de exercício físico, podemos promover e fazer com que o exercício físico e também a alimentação, mas eu falarei do exercício físico, passe a mensagem de que o exercício físico faz parte dos cuidados primários da sociedade. Pois é por aqui que nós vamos ter que falar, é por aqui que nós vamos ter que educar melhor a sociedade, porque promover o exercício pela estética, promover o exercício pelas gordurinhas, poderá não ser a melhor forma de nós conseguirmos manter as pessoas ativas na prática de exercício. Pois é, não sei se sabem, mas existe uma política, uma tentativa de melhorar a longevidade, reduzir em cerca de 25% o número de mortes na população com mais de 60 anos. E sabem como é que será feita essa própria promoção? É também através da prática de exercício físico e a alimentação e outras medidas. No entanto, a prática de exercício físico é considerada como um pilar fundamental para conseguirmos ter mais qualidade de vida e mais longevidade. E é aqui que nós, enquanto profissionais de exercício, temos que ganhar mais confiança na promoção da prática de exercício físico sempre segura. E como é que podemos fazer? Através do treino de força, fundamental para as doenças musculoesqueléticas, fundamental para as doenças metabólicas, fundamental para as dores que tanto incomodam, cervical, lombar, lombalgias, cervicalgias, ou seja, toda esta problemática pode ser muito bem ajustada e trabalhada numa prática de prevenção, através de cuidados primários, que é o exercício físico. Por isso, lembrem-se, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana. O PT Hugo Muniz no espaço Vida Ativa. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje. Quero agradecer às minhas duas convidadas por terem estado aqui. Obrigada por nos dar a oportunidade de falar. É um prazer e teríamos aqui muito mais tempo. Sei que a associação está bem, não é? A associação de doentes ligada à hipertensão pulmonar está a funcionar bem. Comemorou-se há pouco tempo o Dia Mundial e sei que tiveram diversas iniciativas e é bom que assim sempre atentos à divulgação da doença. E por isso é que estão aqui. Muito obrigada, Graça. Muito obrigada. É um prazer mais uma vez. Os meus agradecimentos também a si, que nos acompanhou. Já sabe que eu volto para a semana, porque é a sua saúde que está em jogo.